Uma outra notícia que hoje tomou conta do mundo foi aquele acidente com 242 passageiros que estavam a bordo de um avião na Índia. Nós temos as imagens que mostram um avião que tinha acabado de decolar. A impressão que dá quando a gente vê a imagem é de que ele estava pousando, mas não. Ele havia acabado de decolar, provavelmente estivesse com os tanques cheios e no momento em que toca ali o solo, há uma explosão enorme e dezenas, centenas de pessoas morreram. Luca Bassani, quais são as atualizações até aqui? O que as autoridades desconfiam? E conte um pouco também sobre essa aeronave e o que se sabe também sobre a companhia até agora. Pois é, Evandro, esse acidente aconteceu por volta das 2, 3 da tarde, horário local da Índia, saindo de Ahmedabad, na região de Gujarat, e tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, ou seja, ia ser um voo de 10 horas praticamente, mas que depois de poucos minutos no ar, ainda numa altitude baixa de 625 pés, estamos falando aí de 200 metros, ele já colidiu e numa região densamente povoada. A Índia, a gente sabe, o país mais populoso do mundo, 1,4 bilhão de pessoas, muitas famílias vivendo neste entorno do aeroporto e, infelizmente, muitos feridos e até agora mortos. A gente vê que eram 242 pessoas a bordo, 230 passageiros e 12 tripulantes, mas o número de mortos já está na faixa de quase 300 pessoas. Por isso mesmo que muitas pessoas em solo acabaram perdendo a sua vida e tantas outras feridas. Apesar de toda esse drama vivido pela Índia, um milagre, um dos passageiros que estava na fileira 11A, talvez a primeira fileira da econômica, saiu andando, sobreviveu com poucos ferimentos, realmente algo inexplicável através de um acidente desta magnitude com tanto combustível que o avião carregava. Apenas para concluir, falando de detalhes técnicos, é o primeiro acidente com perda total desta aeronave Boeing 787, o modelo Dreamliner, né, assim chamado, que faz voos de 5 até 10 horas, muito utilizado para esses trechos intercontinentais entre a Europa e a Ásia, ou até mesmo dentro da América das Américas, né, para a América do Sul, América do Norte. Então a empresa norte-americana está fortemente engajada para tentar descobrir o que aconteceu, dado que foi um acidente logo após a decolagem. Segundo algumas análises preliminares, as condições climáticas estavam boas, não havia probabilidade de um choque contra aves, que geralmente dá problemas nos motores, então deve haver uma outra explicação que nós saberemos durante as próximas semanas. Demora bastante para que isso seja analisado em detalhe e também ficaremos de olho no estado de saúde das pessoas, tanto aquelas que estão hospitalizadas e a atualização do número de mortos que provavelmente as autoridades indianas divulguem durante esta próxima madrugada. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um abraço para você. Puxa vida, né? Esses acidentes são sempre muito impactantes, independentemente de onde aconteçam, se tem brasileiros ou não, independentemente de quem esteja lá. Gustavo Segré, a gente está falando de uma aeronave que vem de uma linha mais nova da Boeing e que é bastante utilizada nessas viagens. O que mais te chama a atenção nessa decolagem que terminou assim pouquíssimos metros depois? São várias coisas, mas a primeira, teve relatórios de que em voos anteriores dessa aeronave tinha alguma coisa que estava errada, que coisas dentro do avião não estavam funcionando. Ar-condicionado e etc, né? Isso chama atenção, porque estamos falando de uma coisa muito tecnológica e que a manutenção é a base fundamental da aviação. Não tem outra coisa mais importante que a manutenção. Uhum. A outra questão que me chamou a atenção, e se bem o vídeo não mostra tão de perto, eu não vejo os flaps para baixo. E para a decolagem, tanto quanto decolagem quanto pouso, os flaps têm que estar baixados, dependendo do tipo de aeronave. Quando chega numa altitude determinada, aí que recolhe os flaps. Eu não vejo os flaps descidos, não vejo que os flaps estejam descidos. Pode ser que dê essa sensação no vídeo e que os flaps estejam baixos. Eu não vejo isso no vídeo. Se a gente vê, não consigo enxergar que os flaps estejam baixos. Que seria o flaps para baixo, a continuação da asa hacia baixo. E por outro lado, dá a sensação que está perdendo potência. Perde potência é um problema de motor. O que mais chama atenção, aí se pudermos parar, não sei se dá para ver, não vejo que os flaps estejam baixos, mas, de novo, pode ser a forma da imagem. Talvez estejam baixos e a gente não identifica. A poltrona 11D, dentro de um avião tão grande, está no meio. Não tem lógica nenhuma uma pessoa sair de uma explosão dessa, porque é combustível cheio. Um voo de 10 horas é combustível full. Tinha acabado de sair, né?
E o cara saiu caminhando e xingando. Estava bravo. Porque, não sei, lógico, interromperam... E muita gente não estava acreditando que ele fosse passageiro. Talvez entendesse que ele estivesse próximo de onde o avião caiu e tivesse saído contando que era passageiro. Mas as informações das autoridades é que sim, era se trata passageiro. de um passageiro que sobreviveu. Então, não sabe como explicar que todo mundo morre e um cara que está no meio... Inclusive, ele morava no Reino Unido e tinha ido à Índia para visitar os parentes e voltaria, então, para Londres. Mas, de novo, são todas especulações, temos que aguardar... com certeza as autoridades vão atrás das caixas pretas, que são laranja, e a partir daí a investigação começa. Seria esse homem. A questão é o seguinte, tem muitas imagens que estão sendo divulgadas e que agora a gente também aguarda a confirmação das autoridades para entender se todos esses passos que vão sendo agora juntados ao processo e às informações de fato conferem. Mas o que chamou a atenção é que essa imagem divulgada como um homem que teria ou estaria na aeronave nessa poltrona 11... chama atenção por isso, ó. Que é a pessoa que... E parece que é 11A, viu, Segré? 11A é janela. 11A é janela. É janela. Eu tinha entendido que era 11D. 11A. Então, agora... Então, pessoal, nas próximas semanas, além das confirmações ou dos motivos que levaram à queda dessa aeronave, a gente vai entender todos os fatos que estariam ao redor desse possível passageiro que sobreviveu. E essas são as imagens que mostram ali o momento em que a aeronave vai... tocar o chão e explodir exatamente porque estava com os tanques cheios. Tinha acabado de decolar, Segré. Agora é aguardar. São todas especulações. Demora, né? Demora. Tem um informe preliminar que, em geral, sai em 30 dias, mas é apenas preliminar. E para isso precisa, obviamente, as caixas pretas. São duas. Uma registra toda a condução de voo e a condição de voo do avião e outra a conversa na cabine de comando. São as duas que devem as autoridades prestar atenção. Agora, Boeing 787 é um avião relativamente novo, não tem histórico de acidentes nesse formato de avião, mas acidentes acontecem. Notícia é o avião que não chega, lamentavelmente. Exatamente. Fala, Gani. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para o nosso especialista aqui, que é um privilégio. Segré, numa hora dessa, o piloto, ele deve avisar os passageiros o que está acontecendo, uma prevenção, se dá para fazer alguma coisa, dá tempo? Qual é a orientação? A prioridade é manter o avião voando. Então, ninguém vai perder tempo de avisar aos senhores, peguem. Provavelmente sim. Eles devem comunicar o quê? Mayday? Mayday. Para a cabine de comando, né? Ele vai para a torre. O Mayday é para a torre. Sim. Os passageiros não escutam a conversa entre a torre com o comandante. Mas é possível que alguém, notando que o avião está perdendo e que vai ter um impacto, avise preparados para o impacto. Se der tempo. A prioridade do comandante é manter o avião voando. Puxa vida, esse acidente impactou a todos nós. A gente vai trazer mais informações assim que tivermos no nosso 3 em 1.